ontem, às 10h30 da manhã, eu acho, a FIA revelou o novo conceito de carro para 2026 e também parte do seu regulamento, né? Que daí traz bastante mudanças no carro, né? Tem até algumas fotos aqui. Então, enquanto o Becker fala, eu vou deixar as fotos aqui, só aqui mesmo. Daí eu vou passando de Estudante vez ele, em quando. estudioso ele. Então, Que Becker, homem. se você precisar que eu coloque uma foto aqui para você falar qualquer coisa, me avisa que daí eu vou colocando, tá? Então, explique quais É, serão as alterações aí nos carros para 2026. Tá, bora lá. Vou começar já fazendo uma pergunta que é só pra descontrair, já aproveitar que a foto tá aí. Pô, o que vocês acharam desse render aí, né? Uhum. Dessas fotos. Lembrando, né, que isso aí, esse carro que tá aí, ele não é um carro que as equipes têm que seguir de verdade. Eu tô falando não do regulamento, mas da foto em si. Sim. É, com base nas medidas que a Fórmula 1 adota no regulamento dela, é o que ela acha que tem que ser. Então, Uhum. claramente a gente lembra do 2020, que, pô, com todo respeito, mas aquele bico do 2020 era feio. Eu digo 2020 foi quando ela mostrou, né? Acho que foi 21, na verdade. Quando ela mostrou aquele render em Silverstone, que era prata com vermelho. É E, da pô, aquele Audi. bico lá não. Aquele bico não tinha condição, ele era horrível. Aí, logo depois, no primeiro ano de regulamento, a Ferrari vem com aquele bico fininho, tá ligado? Parecendo um foguete. Então, esse é o jeito que ela quer que as equipes fazem, mas não necessariamente vai ser assim. Mas Uhum. normalmente é o norte. Dá pra ver ali que a parte do bico ali que sai dos pés do piloto até a ponta, ela é mais canudinha, assim, mais grossa, asa menor. Então, o que vocês acharam aí desse novo conceito visual aí, vendo? E sumiram algumas coisas, outras um pouco diferentes. O que vocês acharam aí? Eu achei feio. Você tinha comentado no grupo, né? Sim, porra. Eu bonitinho. vou falar assim, não, gostei. Vai tomar no cu essa asa da frente É com essa horrível. barbatana. Vai tomar no cu aquela asa michuruca lá atrás. Porra, vai tomar. O carro todo quadrado. Porra, vai tomar no cu. Tá, pronto. Já. E tu, Já, Amaras? já expôs, né, Ricardo, a sua indignação, né? Ah, um pouco. Cara, vou ser bem sincero, eu também achei feio. Ô, roda Principalmente pra essa deixar aqui, ó, asinha da trocando. frente. Vai tomar no cu. Pode Cara, seguir. essa asa da frente é muito feia. Porque não basta ter a asa. Ela tem uma. Sei lá, tem um aerofólio da asa. Ah, merda, que coisa É, essa feia. extensão na asa eu achei estranho, É, mas Depois eu vou explicar o motivo dela. tá. Cara, E essa asa. mano. Ah, é, Hum, peraí, tem uma coisa que eu reparei. Não é que eu reparei, que eu ouvi nos grupos de Fórmula 1 aí, é verdade. Mas seria também o fim do DRS? sim, sim. Isso eu acho que o Becker vai falar porque tem a aerodinâmica ativa ali. Muito Que daí é por isso que tem o fim do DRS, mas é. é isso. Eu acho bizarro. Não acho feio, acho bizarro. Peraí. cara, putz, Olha lá, você eu. achou bonito? Não, Não, ele gostou, ele gostou. não, zoado. Eu achei interessante, só que foi aquilo que eu falei. Eu sei que as Então, equipes vão fazer melhor, porque eu achei horrível aquele carro quando lançou o conceito que nossos carros de 2022 vão ser assim. Sim, Parecia é aquele porque carro parecia uma correndo com aquele banheira, na bico que verdade. parecia um pato. Isso. Aí chegou, pô, a Ferrari com aquele carro lindo, que acho que até nesse regulamento foi o carro mais bonito que teve. Então acredito Sim. que as equipes vão conseguir fazer alguma coisa interessante. Dentro dessas fotos que eu vou aproveitar, né? Não tá na minha pauta aqui. Tá, mas não nesse momento, mas eu já vou falar aquele. Ali entre o eixo dianteiro e o piloto tem um treco preto gigante. Aquilo ali não vai ser Embaixo, permitido Isso. Ele não vai ser permitido com que as equipes. Ah, eu vou fazer desse jeitinho, não. Aquilo ali é pra ser assim, daquele jeito em todas as equipes. Ah, pode ter talvez uma leve diferença, mas aquilo ali é peça que a FIA vai disponibilizar até onde eu sei. você fala E, dessa parte e embaixo do 2026 ali. isso. É, Tá. bem onde tu tá com o mouse, todo aquele aparato. E o treco da asa da frente também, as laterais ali, que são as end plates, se não me engano. Então, aquilo ali é pro conceito in e out wash, acho que é assim que fala. Que é o jeito que o carro recebe o ar, né? Os carros até o momento eles estão jogando o ar para fora, Uhum. para cima e para fora. Então quando ele chega na parte dianteira do carro ele é jogado o ar para fora e quando ele vai lá para trás ele passa por faz e sobe. Então o que que acontecia? Como eu falei, o ar chegava, batia nas end plates e era jogado pro lado. E lá atrás, não sei se vocês vão se lembrar, que
se lembrar não, porque ainda existe, né? Tem a parte final da asa, onde o ar sobe assim, e embaixo, em cima do escapamento, tem outra aleta. Sim. Embaixo, são duas. Então ali o ar é jogado para fora. Aquela aleta vai sumir, para fora não, para cima. Aquela aleta vai sumir, as equipes aproveitavam para explorar um pouco aquela parte do regulamento, porque a FIA fez para o ar subir, para o ar de trás ficar mais limpo. O que Essa elas parte faziam? ali, aqui logo do lado da roda, né? Isso, ali, hoje em dia tem ali mesmo, hoje em dia tem uma maletinha ali, que é pro ar subir e o ar ficar mais limpo lá atrás, ficar um vácuo legal. O que as equipes fizeram? Tipo a Red Bull, puta, eu não vou saber explicar a parte técnica, mas eles forçaram ao todo lá pra mim que fazer um DRS triplo, que é o que a gente já conhece, não sei Uhum. explicar muito bem que eu não me aprofundei, mas tiraram isso, já que as equipes estavam usando para outro propósito e não um propósito que era. E agora no Wing-Wash o ar ele vai ser direcionado todo para dentro. Então todo aquele aparato que tem nas laterais da asa dianteira é para jogar o ar para mais para perto da roda, às vezes também para dentro, para também quando ele passar ali pela suspensão ele ser captado pelaquela peça grandona preta e ser jogado bem na direção do carro ali da Uhum. Coca-Cola que eles falam, né? Todo aquele e vai ser jogado tudo pro meio, assim, tudo pro meio. Eu até comentei que eu tô curioso para saber, porque se antes eles queriam jogar pro lado e para cima, é pro ar de trás ficar mais limpo. Que daí o carro ele não recebe esse ar. Só que agora, se vai ser jogado pro meio, como é que vai ficar? Vai deixar o Então, carro mais lento. não Porque sei. daí o Mas carro sofre mais resistência do ar. Mas é que vamos. a questão do. O grande ponto, eu acho que precisa ser lembrado, né? Que essa questão de ar limpo e ar sujo, no caso, tudo a gente ouve depois como turbulência, né? Então, quanto mais ar sujo, gera mais turbulência e tal. E daí sim, uma proposta da FIA é diminuir essa turbulência. Vamos ver se esse in-out aí deixa melhor ou não. Segue, Becker. Então, agora vamos começar com as coisas corretas, tipo, com as coisas do regulamento em si. Vale ressaltar que existe meio que 3 regulamentos dentro de um regulamento completo. Aí, dependendo do regulamento anual que a FIA for fazer, ela pode mudar. Por exemplo, em 2022 a gente teve um regulamento técnico só, que continuou exatamente o mesmo motor do ano anterior e mudou só os carros. Sim. Esse ano é um regulamento completão. Então teve o regulamento do motor que mudou, teve o técnico que é esse aí e vai ter o regulamento esportivo que vai mostrar, tipo, ai, quantas equipes vão pontuar, tal, blá blá blá, Uhum. onde vai ser acionado tal função que a FIA não mostrou ainda, por isso que existe muitas incógnitas nesse regulamento que ela apresentou que a gente vai conversando aqui, né, ao decorrer. Mas então a gente vai começar pelas coisas que mudaram de verdade no carro. E vai começar pelo peso, né? Ele tá 30 quilos mais leve, Isso. total 868 quilos. Pô, eu achei curioso porque o motor ficou mais pesado, né? Acho que muito Sim. desse peso saiu com o tamanho que diminuiu. E É, também, não, e daí já falando. não Hum, sei se não sei se saiu desse do tamanho não. Eu É separei porque. algumas falas, né? Daí tem uma fala do Alonso sobre uhum, isso. Daí depois a gente pode ver. Mas eu acho que deve ter sido muito mais algumas partes aerodinâmicas que eles tiraram, né? Porque, por exemplo, o você vai falar depois, né? Mas tem aquela parte em cima da roda que foi tirada. E o assoalho também vai ser alterado, né? Eu acho que por conta disso. E isso. também daquela parte lá traseira, talvez isso diminuiu 30 quilos. Isso. E o tamanho, que o entre-eixos passou de 3,60 para 4,40, 3.600 milímetros para 3.400 milímetros, e a largura de 2 metros para 1,90. Foi uma mudança pouca, acho que visualmente era bem, entre aspas, insignificativa, dá para notar muito pouco, a não ser que tu bote um carro dentro do outro, ou um perto do outro, tu consiga ver. Mas acho que já ajuda, tá ligado? Eu não vejo a Fórmula 1 diminuindo drasticamente, até porque eu lembro de falas que esse carro meio que era um Frankenstein. E eu já vou falar sobre isso, mas esse regulamento é para todo esse regulamento que foi apresentado ontem é para compensar os erros, não erros entre aspas, mas as consequências do novo regulamento de motor. Mas daí, o que Sim. vocês acharam de tamanho de carro, de tamanho de diminuição de peso? Se vocês acham que vai fazer muita diferença, se poderia, se tinha espaço para fazer mais? E tem outra coisa também, né? Antes de passar a bola para vocês, que uma coisa é tu falar que vai diminuir 30 quilos a menos. A coisa é o quanto as equipes vão conseguir, porque isso é teórico, né? É teoria. A gente Não, sabe mas que você as equipes precisa vão ter o fazer peso com máximo, né? Não pode isso, as equipes ultrapassar o vão. peso máximo.
Então vamos ver quanto que elas também vão conseguir realmente tirar de peso do carro. Seria esse talvez o primeiro passo para a diminuição real que estavam querendo fazer? Que com certeza eles vão querer diminuir mais ainda esse carro. Porque ao longo do tempo os carros foram aumentando, até que chegou um ponto que tá gigantesco. Hum. Daí Mas eu acho começou bem agora a difícil. diminuir. Eu acho bem difícil. Porque, assim, o que eles passaram é, diminuiu 30 quilos, diminuiu 20 de comprimento, 10 de largura. Beleza. Só que o que a gente precisa ver também é, o Becker já comentou, o motor ficou mais pesado. Então, se o motor ficou mais pesado e maior, alguma A coisa parte que foi estava embora. distribuída nas outras coisas, ele Então, foi deve ter ido agrupado. embora. Mas assim, e eu acho muito difícil eles, em curto prazo, tirar, né? Voltar essa questão do motor. Eu acho que pelo menos durante 8 anos eles vão manter mais ou menos o motor igual. Um outro ponto é, aumentou a cápsula de segurança, não, sobrevivência. Então, assim, como que aumentou e diminuiu o peso? Né? E assim, se aumentou e diminuiu, pô, beleza. Mas se diminuir mais, talvez vai deixar essa cápsula um pouco mais frágil. Então, acho difícil eles retornarem isso, né? Ponto, e também falando em tamanhos, né? Enfim, o tamanho das rodas diminuíram, ainda continua com as 18 polegadas, mas a largura da roda dianteira passou a 25 milímetros. Eu fiz a colinha aqui, mas eu esqueci de pegar quanto que está atualmente, mas vai ser 25 milímetros na dianteira e de largura nas traseiras vai ser 30 milímetros. Então teve uma diminuição não considerável, mas É. notável do conjunto Aí, das rodas. E o Ricardo já tinha comentado, e a aleta da dianteira ali, que era em sobre a cima da roda, né? roda. Um ponto que eu tava pensando, talvez a diminuição das rodas pode diminuir o peso nos 30 quilos também. Diminui ferro, né, entre aspas, e acredito que aquela É, calota da roda não deve ser leve. Então acho que não. agora a gente vai para a parte mais complexa da brincadeira, que é a aerodinâmica ativa, né? Então, para passar, eu vou explicar o porquê, né, que a FIA e a Fórmula 1 adotaram a aerodinâmica ativa, o motivo de eles terem criado ela e tal. Como eu disse anteriormente, tudo tem a ver com o estilo que eles adotaram do novo motor. Esse motor foi tranquilamente e bem notável feito para as montadoras. Pô, o MGUK era. O MGUK não, o MGUH era muito complicado de se fazer, de construir, era bem caro. Os motores não, né? Os combustíveis estavam bem defasados, eram combustíveis normais, não sei se por cento eles eram sintéticos, mas eram. Resumindo, não era nada agradável para fora do automobilismo, né? Que a Fórmula 1 sempre foi um mercado de que inventava e criava coisas para os automóveis do mundo. E o motor não tava isso. Então agora o motor passou a ser sim. Agora não, né? Só não tinha... O regulamento de motor já havia sido divulgado há um tempo. Mas agora, em 2026, eles vão ser 100% sintéticos e não vai existir mais o MGU-H. E automaticamente aumentou a capacidade do K para suprir, né? Tu tira um, tu tem que fazer alguma Uhum. coisa, já que a eletricidade na Fórmula 1, a eletricidade não, né? A eletrônica ali, motores elétricos, enfim, componentes, é o futuro, querendo ou não. Para os mais saudosistas que não curtem, infelizmente é isso. Então, aumento de combustível, aumento não, a sintetização do combustível mais menos poluente, mais a retirada do MGOH, que era extremamente caro e tal, toda essa junção de fatores combinou com entradas de novas parcerias, de novas empresas, como a Audi, a Ford, a possível Cadillac, enfim, a Porsche já estudou entrar uma vez, então fez esse regulamento para isso. E fazendo esses motores, criou alguns problemas. Então vamos lá. O grande intuito para ter criado a aerodinâmica ativa era a falta de velocidade em reta. Não principalmente, mas era um fator importante. Porque como eles tiraram o MGUH, que ele tirava gases do escapamento, e para quem só joga Fórmula 1, tipo no Fórmula 1 o sistema de bateria é muito capado.
ou tu liga ou tu desliga. E na vida real não. Na vida real o piloto pode a qualquer momento falar que não quer gastar nada, então na reta ele vai recuperar a bateria se ele quiser. Vai ficando lento? Vai, mas vai recuperar. Então o piloto tem muita complexidade para mexer nisso que a gente jogando não tem. Então ele automaticamente na vida real recarregava a bateria na reta, basta o piloto movimentar ele do jeito que ele queria distribuir a economia e tal. E principalmente na frenagem. Não na frenagem em si, mas nos gases do escapamento do turbo e tal, até o cano lá final, a descarga. Era ali que o MGU-H trabalhava. E ele saiu. Então automaticamente tu já perde um pouco disso. E também houve uma restrição no fluxo de combustível, se eu não me engano, em 25%. Então, combustível. Aí tu só fazer um cálculo simples. Simples. Fluxo de combustível é menor, mas a falta do MGU-H é menos potência em reta, resumindo, né? Um Menos resumo bem básico. potência. Então, esse era o mantra. Eu lembro de uma fala do Christian Horner, que até a gente comentou várias lives atrás, que ele falava que o carro no final da reta ia perder potência. Até a gente comentou, pô, será que eles estão tão avançados assim nos motores que já Não tem Uhum. pra estão onde encontrando. evoluir. Não estão encontrando problemas que outras. Porque eu lembro que o Totó falou, tipo, cara, tá viajando e tal. E era só o Christian Horner batendo nessa tecla. Sim. Que era tipo assim, uma reta de Monza, México, não ia dar Não, conta. o padrão dele era Baku. A Isso Miami. Baku que você também. chegava no final e daí, teoricamente, teria que reduzir marcha pra continuar. Porque se tu tem um motor com muita dependência elétrica ali, né, do motor elétrico em si, que agora vai ser 50-50, motor a combustão e motor elétrico, a potência, tu precisa de um carro que não produza tanto arrasto, que não seja tão pesado, por isso que automaticamente o quilo diminuiu, apesar, como a gente falou, do motor estar mais. Tu precisa disso, um carro mais leve, mais ágil, com menos arrasto e tal, para que ele consiga desenvolver toda essa potência que ele tem na elétrica numa reta, né? Conseguir, pô, ir que nem uma bala, assim, liso. E daí por isso que, pô, vamos inventar alguma coisa para fazer isso aí, né? Essa brincadeira da aerodinâmica ativa. Então, agora vamos lá para o que é em si a aerodinâmica ativa, já que eu já consegui explicar o motivo dela ter entrado, era a falta Sim. de potência em reta. Pô, basicamente, a aerodinâmica ativa é tu movimentar em certas partes. Isso eu vou falar mais pra frente, mas movimentar a asa. Resumindo, na Movimentar reta, de a asa vai ficar forma. reta. Movimentar de forma automatizada as asas. Isso. Na reta, ela tá assim, né? Por exemplo, no circuito normal, misto, nem de baixa e nem de alta pressão aerodinâmica, ela vai estar assim. Na reta, ela vai fazer isso. Chegou na curva, numa parte que, né? Ela vai fazer isso. Então, ela vai diminuir para criar um fluxo limpo de ar, fazer com que o carro ande mais rápido. Por isso, fazendo assim um melhor funcionamento do motor elétrico, do MGU-K. Esse é o estilo, né? A principal função da aerodinâmica ativa. A Fórmula 1 diz que vai ter dois modos, um modo low e high, eles Z, chamaram de isso. modo Z e modo X. Chamaram de modo Z e modo X, então tem muita incógnita, não dá pra saber como que vai ser isso aí. Eu até posso fazer umas perguntas, tipo, como é que o piloto vai usar isso aí? Não vai usar. Porque, tipo, vai Vai ser ser tudo. automático. É o sistema. É, daí tem que ver se vai ser o circuito inteiro, se vai ser que nem o DRS. Vai ser assim, ó. A proposta é que em retas, ele vai ser mapeado tipo a bateria. Então, em retas, a asa traseira vai descer e a asa dianteira ela vai se comprimir, né? Ali tem três linhas, né? A asa Uhum, dianteira, ela tem a linha amarela, a laranja e a vermelha. A amarela ela é um só, então ela vai se manter. A vermelha e a laranja, elas na reta vão meio que se unir. Vai uma sobrepor a outra e ficar exatamente juntas, para tentar passar mais ar. E lá atrás, não. Lá atrás elas vão deitar mesmo. E daí nas curvas e na frenagem, ela vai voltar para essa posição original. Então, só que isso é um negócio, né? Que daí tem algumas equipes que estão protestando ainda. É justamente pelo piloto não poder controlar, né? Porque como vai ser tudo sistema, vai que acontece algum problema. Vai que o sistema trava e deixa tudo aberto. Imagina na reta a perda aerodinâmica, né? Que você tem na reta não, na curva. Então
tranquilamente, às vezes ela pode abrir antes, então o carro pode se perder e dependendo da velocidade pode causar um acidente grave, né? Então esse ainda é um problema que talvez a FIA vai ter que conversar com as equipes. Com essa explicação aí também surge o motivo do push to pass. Porque tu pensa assim, tá, se na reta as asas do carro vão diminuir, o carro vai ter um fluxo de ar limpo ali, limpo não, né, mas tranquilo passando por ele, ele vai andar tudo na reta. Como que o carro de trás vai alcançar o da frente nessa brincadeira? Porque se o da frente vai tacar a asa retinha na reta, andando que nem uma bala, o de trás também, ninguém alcança ninguém. Se tu botar os dois a um segundo, não vai existir. Porque atualmente Os tem um dois vácuo. os dois a Atualmente 80 tem por hora, um vácuo. quem que... Ninguém passa ninguém. Não vai ter vácuo. Porque o carro de trás não vai estar produzindo aquele ar que não existe ali. Porque o ar vai passar direto. Então o ar vai existir. Calma, calma, Muitas calma, aspas. Calma, vai calma. ter o vácuo O, sim. o vácuo continua existindo. Porque assim, Sim, o vácuo continua porque o carro tá Mas ali. o vácuo vai ser Só que menor no caso. sim, é que assim, o conceito que a gente precisa utilizar no vácuo em corridas é não a inexistência de oxigênio, né, que é o vácuo real, mas sim uma obstrução ao vento que bateria se não tivesse ninguém na frente, né? Então diminui a resistência, por isso que o carro de trás ele chega mais perto, né? Então não é que o carro puxa, né, o vácuo puxa, é só porque como tem uma resistência menor, é, ele chega mais rápido. Mas vai continuar tendo um vácuo, mas mais reduzido, isso sim. então junta essa aí com os dois carros usando esse sistema, mas com o inwash, que é o ar do carro sendo direcionado sempre para o meio do carro. Meio que não tem como o carro de trás alcançar o carro da frente. Aí a Fórmula 1 foi lá, a Fórmula 1 na FIA. Então vamos fazer algo para fazer. Viu que é sempre um problema corrigindo o outro. Fizeram a aerodinâmica ativa para corrigir a falta de potência em reta. E automaticamente o ganho de potência não, né? Mas o ganho aerodinâmico em curva. E agora fizeram o push to pass, né, para poder corrigir esse problema aí de que vai ser difícil um carro alcançar o outro. Então eles desenvolveram essa brincadeira aí, que pô, o push to pass já é conhecido, tem na Stock Car, tem na NASCAR também, se eu não me engano. Tem na Indy. NASCAR Tem na Indy. mal tem um carro. É. Eu sei que Só que sempre tem na piloto na Stock NASCAR. Car tem. Mas, pô, Isso. o push to pass não tem muito o que falar, mas resumindo, ainda não dá para saber como eu falei, o DRS atualmente é um segundo. O regulamento esportivo precisa sair para a gente saber, vai ser um segundo? Vai ser Hum. dois? Como que vai ser essa brincadeira? Mas o É, piloto ele vai poder acionar ali, descarregar a carga da bateria em algum momento em que ele queira para poder alcançar o carro da. é, Resumindo, o basicamente isso. ponto, o ponto é assim, né? O DRS é um segundo quando você tá atrás, né? Um segundo do outro carro. Isso. Que às vezes você usa por muito mais do que um segundo. É, e assim, na Indy, por exemplo, se não me engano, você aperta e você tem 10 segundos a mais, né? Você tem 10 segundos com potência a mais. Na Stock Car, antes era quase um período de uma volta, esse ano passou para 15, 20 segundos. Então, assim, precisa ser determinado quanto tempo e também quantas ativações, né? Porque não adianta, uma coisa que isso a Stock Car aprendeu durante os campeonatos. A Stock Car antigamente eram 10, se não me engano era 10, era 5 e tal. E daí quem conseguia pelo o fan push ganhava mais um, né? Só que assim, o tempo de execução era grande, mas como a quantidade era muito pequena, muitas vezes não tinha tanta diferença, né? E daí para esse ano eles trocaram. Você tem uma execução muito menor, mas ao mesmo tempo você tem tipo 40 ativações, uma coisa bem gigante assim. Então esse é um ponto que a FIA, né, precisa ver, porque não adianta ela colocar o push to pass nem para ser tipo quanto será que é o tempo? Exagerado. Não, mas quanto será que é o tempo que a galera passa na reta ali do Canadá, naquela grande reta? Será que chega uns 10 segundos? 10 segundos por aí. Então,
Não adianta ser Da 10 saída do grampo segundos. até a final, acho que é uns 10, Isso. 15 segundos no máximo. Então, assim, não adianta ser 10 segundos, só que, tipo, 6 ativações. Porque não faz diferença nenhuma. A gente vai ter 6 voltas alguém usando, e daí depois um marasmo de novo. Então ela precisa fazer esse cálculo. Para mim, deveria ser tipo 20 a 30 ativações em um Por período de corrida. 10 segundos. Sim, sim, por corrida. Eu acho que um período de 10 segundos tá ok. Ou dá pra. O grande problema é que tem variações bem distintas, né? De circuito para circuito. Né? Mônaco, por exemplo, você ficar com 10 segundos ativos é até perigoso. Mas, não sei. É. E equilibra de acordo com o tamanho da pista, com a quantidade de curvas. Não sei. Eles que lutem. Tem algumas outras coisas também que daí já isso aqui já meio que a pauta sobre o regulamento entre aspas acabou, mas tem outras coisas também. O assoalho, como o Ricardo falou, está mais simples, né? Eles vão não que o efeito solo não vai mais existir, mas ele vai diminuir a eficácia dele. A eficiência dele vai diminuir um pouco. Então, grande parte O... daqueles dutos e buracos que tem lá atrás, algumas partes vão ser meio que Isso. planas, lembrando os carros de 3 anos atrás, que era de 2021. Mas no efeito solo ainda vai existir, né, basicamente. E também tem o fato de que com o encurtamento ali dos eixos, né, do entre-eixos, é um carro semelhante àquele carro quando a Red Bull fazia, que eu não sei se vocês se lembram, mas que tinha aquele rake, que o carro era altão na traseira e bem baixinho na dianteira, enquanto o carro da Mercedes, que era, entre aspas, uma lancha, era bem retinha, a diferença era muito pouco. Da Red Bull era assim e da Mercedes era assim. Então, Sim. talvez volte essa tendência de reiki traseiro Em, alto. é em 15, se não me engano. Não, foi 21. 21? Tá, De então não 21 lembro. para na verdade. O carro da Red Bull ele era o menor do grid e o da Mercedes era o maior. E daí Ah, nitidamente tá, tu via, tá. um era Tá, sei. assim e o outro era assim, de leve. Todos os carros automaticamente a traseira é um pouco maior, só que o da Red Bull era tipo, muito maior. E daí isso daí na época causava com que a Red Bull era muito boa em curva de baixa. Ela era bem mais ágil devido ao carro ser mais estreito, menor, um pouquinho, era coisa de tipo uns 3 dedos menor que o da Mercedes, e a traseira uns 2 dedos maior também, mais alto. Então ela era mais ágil do que a Mercedes em curvas baixas, tipo a curva lá de Mônaco, lá, aquele grampinho que a gente faz um pouco bem antes de entrar no túnel. Então talvez os carros fiquem um pouco mais ágeis nesse quesito. E um ponto até que eu comentei no grupo, mas eu fui olhando tudo isso, não é uma coisa que ninguém falou. Quer dizer, não sei se alguém falou, né? Não vou falar que ninguém falou porque eu não sei. Mas que eu Uhum. fui anotando. Se tu diminui a roda do carro, tu diminui um pouco o efeito ali do. Caraca, do efeito solo, né? A eficácia dele diminuindo os dutos e tal. Automaticamente é pro spray diminuir. Não necessariamente, mas tem que diminuir um Hum, pouco, porque se o spray Não. vem da roda e do buraco e eles vão estar mais simplificados, um pouquinho tem que diminuir. Não é possível que não vá. Na minha mente, pelo Não, menos, isso faz mas sentido. é que a grande parte vem do difusor. O difusor vai ser quase igual. A roda. É que assim. Pelo menos na roda, então vai ter que ter. Não, na roda sim, né? Porque você diminui a largura, você, tipo, diminui, mas não é nada demais. Porque o grande ponto ali do pneu é que o pneu é feito para tirar água. Então, tipo, porra, o pneu tirando água vai jogar. Isso não tem como. Tem que jogar pra algum Sim. lugar de qualquer jeito. Hum. E boa noite, Xablau. Salve, Chabão. O E. Becker Grande, chegou na simplesmente hora errada. Devia ter cochando. chegado mais cedo pra. Ouvir sobre o Para, Cortinas. cara, para. Isso. Tem Não, mais mas alguma é um coisa? motivo pra ele voltar na live e assistir o queridíssimo. Não, vê o vídeo depois, pô. Segue aí do jeito que tá. Não, mas basicamente é isso. Acho que eu já consegui, pelo menos na pautinha que eu fiz aqui, pontuar tudo. É um passo, né, que a Fórmula 1 tá tomando para carros menores e tal. Eu acredito que, na minha opinião, o próximo passo é, é a questão de barulho de motor, porque eles estão tentando diminuir, deixar os carros menores. Ten- Na minha visão, esse regulamento, até visual, tá bem parecido com os regulamentos ali de 2000, não necessariamente de 2000, mas dos anos 2000, que no caso, pô, essa asa 2005. dianteira essa asa dianteira é roubar a asa desse carrinho aqui, ó.
Ó a asa dianteira da Fórmula 1 no atual aí, ó, da 26. É aqui, pô, entendeu? Então, Não Pô, porque aqui do tem lado. aquela. Não porque tem aquela merda do lado. É, só que esse carrinho aqui já foi acidentado, né? Foi o Não bicho tô que falando do bateu, teu já carro, faleceu. não. Tô aqui, ó. falando Ah, da não, merda. tá. A Isso aqui, bagunça que ó. tem do lado aqui, né? Isso, Aqui, ó. é. É, tem uma bagunça ali Mistura do subindo. Rafa com o meu, pô, dá um trecão. Mas acredito que o próximo passo seja pra gente que tá assistindo e acho que pra todo mundo, né? Até pro cara que nem entende de Fórmula 1, porra, aquele som escroto, né? Não necessariamente o som do V12, ou do V10, ou do V8. Mas fazer alguma coisa que aumente o som. Aí, talvez isso deixa para o regulamento de 2030 ou algo assim. Tentar buscar essa nostalgia que a gente tinha. Pô, o Fernando Alonso em 2020 testando o carro de 2005, acho que foi, em Abu Dhabi. Pô, Isso. tá maluco, né? Então, na minha visão, eu acredito que esse seja o próximo passo. E automaticamente diminuir cada vez mais, né? Não tem como tu cortar, pô, 1 metro do carro automaticamente. Todo o regulamento te diminuindo um pouquinho, automaticamente a gente chega numa. Não existe um comprimento, largura ideal, né? Mas algo que condiz com as pistas atuais e que melhore a ultrapassagem e tal. Luta de posição, enfim. É, eu ainda sou bem receoso, né? Eu falei dos pontos, né? Por ter um motor maior, por aumentar a cápsula de segurança. E a cápsula de segurança tá certo, tá? Não tô sendo contra, não. É, eu acho difícil eles voltarem a ter carros menores, né? Mas vai ter que ver.